Fosfoetanolamina, o polêmico composto da moda contra o câncer e a judicialização da saúde no Brasil. Hoje, o Justificando recebe Luiz Duarte, procurador do Estado, uma das maiores autoridades em judicialização da saúde no Brasil. Luiz, o assunto do momento em todos os jornais, revistas, televisão, enfim, fosfoetanolamina, esse composto aí polêmico contra o câncer. Obrigada por vir ao Justificando falar com a gente sobre esse tema. Como isso é um remédio, não é um remédio? Fala um pouquinho disso pra gente. Agradeço muito o convite que me foi feito. Eu acho que em boa hora a gente poder conversar um pouquinho sobre a questão, até para desmistificar alguns pontos. Isto não é um remédio, não é um medicamento, isso é considerado apenas uma substância química que está muito longe ainda de receber essa titulação de medicamento. Porque o que precisa para uma coisa ser um medicamento, um composto químico? A Organização Mundial da Saúde estabeleceu como parâmetro para você titular alguma coisa de medicamento algumas provas cientificamente aceitas e mundialmente postas de que a droga seja testada e tenha a sua eficácia e a sua segurança atestadas, para que a população consiga ter acesso a isso dentro de regras de mercado, garantindo segurança, basicamente, àquele paciente. Com relação a essa droga, isso não foi feito? Não foi feito nenhum tipo de pesquisa com o ser humano, com animais? Nada. O que você tem são algumas pesquisas bastante insípidas ainda, são ensaios que eles chamam in vitro, e é basicamente mesmo células cancerosas, que eu coloco num vidro e testo a substância para saber os efeitos disso. E um estudo que foi feito com um tipo de câncer, mieloma, em ratinhos. Parece com alguns resultados, talvez promissores, mas ainda muito insípido. Mesmo o fato de ser testado em ratinho não quer dizer muita coisa. Apenas sinaliza a necessidade de intensificar os estudos. Sim, e qual o efeito dessa droga no ratinho, que foi o que foi testado? Essa substância ela não tem um efeito curativo em si. Ele na verdade, é um marcador tumoral. A ideia de quem concebeu o processo de sintetização dessa substância seria que a substância se aproximaria das células tumorais e emitiria um sinal químico para que o sistema imunológico natural da pessoa fosse combater a célula tumoral. Então ele marca a célula que tem um defeito genético que gera o tumor, gera o câncer. Bom, isso hoje em dia virou uma bola de neve com muitas ações contra o Estado. Como é que isso se difundiu? Vocês têm ideia? Vocês que atuam aí diretamente na defesa do Estado? O início nós conhecemos. Foi uma prática daquele professor de Química da USP, hoje aposentado, que distribuiu isso durante algum tempo, ele fala 20 anos, não existe comprovação disso. Ele distribuiu isso para alguns pacientes com câncer, ele fala em 800. Também não temos esse número, não existe nenhuma anotação, nenhum registro, nada. E ele fazia essa distribuição graciosa. Quando a USP se apercebeu da prática, baixou uma portaria dizendo: não podemos criar ilusão nas pessoas, não podemos difundir isso como medicamento, como se fosse uma droga que tivesse algum efeito curativo em si. Isso aconteceu quando? Quando essa portaria foi baixada? Em 2014. 2014, ano passado. Isso. A partir daí, ainda alguma coisa que nos interessa levantar um pouco melhor, houve as primeiras pessoas que chegaram lá e tiveram como resposta: não vamos mais entregar por conta da portaria, elas começaram a ingressar em juízo. E teve um start, nós vamos levantar ainda, onde isso caiu nas redes sociais, como se fosse um vírus, assim, viralizou.
E aí virou uma febre que nós estamos num processo beirando a irracionalidade já. Então nós... Agora, Luiz, os médicos prescrevem essa droga? Por exemplo, quando alguém entra com uma ação em juízo requerendo medicamento, em regra há uma prescrição médica que, vamos dizer assim, embasa o pedido judicial de quem vai buscar medicamento. Em mais de 90% dessas ações não existe nenhum tipo de prescrição médica. É só a vontade exclusiva do paciente, que não se sabe, inclusive, se está fazendo isso com a concordância ou a ciência do médico. Então, nos preocupa muito que o judiciário esteja encampando isso e concedendo algumas liminares em algumas comarcas, porque nós estamos festejando o que? A automedicação, a desnecessidade de qualquer controle sanitário. Então, a autoridade sanitária perde a voz diante disso. Nós estamos abrindo a porta para o charlatanismo. Essa situação é bem esdrúxula, vamos dizer assim, absolutamente né? insólita, muito preocupante. Na verdade, inclusive, repassar uma substância que não está na Anvisa, que não é autorizada, isso tudo tem uma implicação jurídica, inclusive criminal, não? Sim. Mas será que nós estamos matando as pessoas? Será que nós estamos acelerando algum tipo de morte? Nenhum tipo de controle está sendo feito. Nos preocupa o resultado final. Se a pessoa tem o uso da fosfoetanonamina em conjunto com, vamos dizer, a terapia convencional, ela alcança algum bom resultado. Será pela terapia que ela já submetia? Será por conta da fósforo? Se ela falece, morreu do quê? Do câncer ou da ingestão da fósforo? Qual o nível de toxicidade dessa Quem vai responder por isso? Quem vai responder por isso? A questão é bem complexa, né, Luiz? Você podia só dar um fecho para a gente com relação a esse assunto e dizer como isso está sendo desenvolvido pelo Estado, a defesa do Estado? Na verdade, o Estado nada tem a ver com isso. O Estado não produz, não tem expertise da produção, e não detém a patente do processo de sintetização. Então não pode produzir. Uma ação contra o Estado é uma ação de obrigação impossível. O Estado está sendo colocado, na verdade, para ser alvo de uma pressão indevida, para que a gente venha a realizar alguma coisa no futuro que nós não queremos. Então, criar uma fábrica para distribuição disso é uma coisa impensável. Então, hoje nós estamos, em todas as instâncias jurisdicionais, utilizando os recursos necessários e também tentando entender e enxergar a verdade por trás de tudo que está sendo mistificado nas redes. Essa é a nossa atuação hoje. Obrigada, Luiz. Bom, vamos começar o segundo bloco falando sobre a judicialização da saúde no Brasil, sem esquecer a pauta principal da nossa fosfoetanolamina. Luiz, a judicialização da saúde no Brasil, acho que tem início lá pelos anos 90 e se desenvolve a partir daí de uma forma extraordinária, eu diria. Você podia contar um pouquinho dessa história para quem nos assiste aqui? Rapidamente, né? Acho que nós tivemos várias fases desse processo, desse fenômeno da judicialização da saúde pública. No início, eu até me refiro a isso como uma fase romântica da judicialização. Nós tínhamos os primeiros antirretrovirais para HIV, ainda algo muito novo, pouco conhecido. Os médicos estavam tentando estabelecer os chamados coquetéis ou combinações de drogas que fossem eficientes. Então era uma coisa que se tateava. E a busca desses novos medicamentos, através de ações judiciais, compelindo a administração a fornecê-los, deu naquele momento um avanço, a ponto do Brasil estabelecer um dos programas mais sérios e completos em termos de combate à AIDS. Na sequência, nós vimos o surgimento de algumas distorções. Mas isso se deve ao entendimento, na verdade, não ainda fixado com relação ao que significa a universalização do acesso à saúde?
São alguns conceitos e uma leitura, tenho para mim sempre bastante equivocada da Constituição Federal. As pessoas começam a ler o artigo 196, ninguém sai da primeira locução, né? A saúde é dever do Estado, ninguém continua até o final para saber no que consiste esse dever. Mas, de toda forma, concebe-se um dever aí que quase que ilimitado, onde as pessoas podem buscar não aquilo que necessitam, mas aquilo que almejam, aquilo que desejam. Então, ficou-se com uma monstruosidade na mão. E a responsabilidade é de quem, Luiz? Da União, do Estado, do município? Como é que o SUS está organizado, as responsabilidades dentro da saúde, principalmente com relação à dispensação de remédios, né, que eu acho que é o que é mais judicializado? Então, basicamente, assim, numa visão bastante ampla da coisa, nós temos fornecimento de medicação pelos municípios e pelos estados. A União não fornece. A União ou adquire de uma maneira centralizada, repassando a estados até para chegar nos municípios, ou repassa o dinheiro necessário para que a aquisição ocorra pelos municípios ou pelo estado. E isso se reflete na judicialização? Quer dizer, as pessoas entram com as ações contra os municípios e os estados e não contra a União, ou entra contra todo mundo? Como é que Hoje, funciona? entra com quem quiser. O Supremo Tribunal Federal, por conta de uma questão de repercussão geral, titulou a tal da solidariedade entre os entes públicos. Não no sentido de que sejam eles solidários civis em relação aos custos disso, mas o jurisdicionado pode demandar qualquer um dos entes sem qualquer tipo de maior esclarecimento e tudo mais. Agora, se debita essa judicialização apenas a esse desejo de acesso irrestrito às drogas mais modernas, enfim, mais custosas, ou há uma certa desorganização da administração também com relação ao fornecimento de medicamentos e uma linha clara entre o que pode ser fornecido e o que não pode? São múltiplos os fatores. Na verdade, nós temos um problema que ele é multifacetado. A gente tem que olhar sobre vários ângulos isso. Então, você tem uma responsabilidade da indústria farmacêutica de introduzir consumo, de induzir determinado tipo de produto. Você tem, do outro lado, os médicos que cedem a esse tipo de pressão do mercado, ou a sua própria ignorância e não saber o que é dispensado pelo sistema, aonde isso estaria disponível, disponível no sistema, como também a própria administração, e não ser suficientemente clara, às vezes, para indicar as portas de acesso do sistema e aonde o paciente deveria buscar a medicação. E tem, logicamente, uma zona de conforto do paciente. Hoje nós temos em algumas regiões do estado já um processo cultural de simplesmente repassar a conta da farmácia para o estado. Ô Luiz, e quem é o extrato social que mais busca medicamentos? Ou isso é disseminado na sociedade de uma maneira generalizada? É generalizado, mas não de uma maneira não igualitária. Quem mais busca medicação pela via judicial é quem tem mais acesso ao judiciário. Infelizmente é sempre a classe mais rica. Então é um processo absolutamente injusto, leviano, porque ela faz o quê? Ela dá sempre mais para quem tem mais. E o impacto da judicialização no orçamento da saúde é grande? É monstruoso. E a gente pode ver isso na rua, ou melhor, você pode não ver na rua. São aqueles hospitais que não são construídos. São aqueles novos procedimentos que poderiam estar dentro do sistema e não são incluídos por falta de verba. Hoje, o Estado de São Paulo está gastando mais de R$500 bilhão por ano só para bancar aquilo que é determinado pelo Poder Judiciário. Luiz, você chefia um setor dentro da Procuradoria de São Paulo que faz a defesa do Estado nessas ações de medicamentos. Seu trabalho, você acha que é compreendido? Pouco. As pessoas acham que nós temos cotas de criancinhas para matar todo mês. Mas, na verdade, a gente... Você está quase um comunista, assim, comendo criancinha. Na verdade, nós tentamos estabelecer uma filosofia diferente de trabalho. Então, alguns princípios que regem o nosso trabalho.
O paciente que investe contra o Estado buscando algum tipo de medicação, se ele necessita realmente de assistência farmacêutica, ele não tem um interesse divergente do Estado. Ele é convergente. É dever do Estado prestar assistência farmacêutica. O Estado reconhece em algumas situações, então, e fornece o medicamento para a pessoa que pede? Eu vou tentar suprir a necessidade desse paciente, não a sua aspiração. Sim, pode dar um remédio genérico, mas não dá aquele exatamente que ele está pedindo. Sim, mesmo. A briga entre as marcas e apresentações comerciais aí no mercado é ferrenha. Quem conseguir isso via ação judicial, dá uma alavancada no consumo. Então nós temos, por prioridade, sempre, até por um trato igualitário, isonômico entre as pessoas, de oferecer aquilo que é padronizado pelo sistema, primeiro, e não as escolhas pessoais. Essas escolhas pessoais custam muito caro. Agora, Luiz, e o judiciário? Qual a postura do judiciário nessa questão da judicialização? O judiciário nunca fechou, propriamente dito, uma postura. Nós temos, na verdade, múltiplas posturas que derivam muito mais do conhecimento que tem o magistrado e da sensibilidade deles. Tem alguns que simplesmente encampam a questão. Se o médico prescreveu, eu tenho que dar uma liminar, tenho que dar uma decisão que assegure aquilo que o médico prescreveu. Ele não, esse tipo de magistrado, por exemplo, ele não ainda se ateve que ele está passando a exercer uma atividade meramente cartoral e está carimbando a prescrição médica. E ele não sabe que metade das receitas médicas no mundo, metade, 50%, elas estão erradas. Nossa, Isso impressionante. Quem fala isso é a Organização Mundial da Saúde. 50% das receitas médicas que existem, elas estão equivocadas. Tem sempre um equívoco. Ou na dosagem, ou na própria indicação, ou se não for antes, no próprio diagnóstico da doença. Luiz, qual o volume de ações judiciais que existe hoje no Estado de São Paulo, na Advocacia Pública de São Paulo? Ela é crescente. Nós temos um aumento mais ou menos de 10%, 12% ao ano, alguma coisa que vem paulatinamente dentro dessa margem. Nós conseguimos segurar isso em alguns estados, em algumas regiões, em outras regiões, não. E aí demanda muito mais o ativismo judicial que existe na localidade e a cultura que impera. Aqui na capital nós conseguimos ainda uma margem estável. Nós temos um ingresso na cidade de São Paulo, contra o Estado de São Paulo, mais ou menos 1.200 ações ano. Não é muito. No Estado de São Paulo inteiro, nós vamos chegar esse ano talvez a 20 mil ações. Então, e o montante de dinheiro que isso impacta é gigantesco. 500 milhões de reais. 500 milhões de reais. 500 ano. Se você for comparar números, você vai ver que a capital, embora a capital e Grande São Paulo corresponda a quase metade da população do Estado, é 10% do volume de ações judiciais. Aonde está o restante? 90% no interior do Estado. Então tem algumas localidades que nós perdemos realmente pé. Luiz, nós temos que encerrar aqui, que o nosso tempo está acabando. Você, como eu, é procurador do Estado há algumas décadas aí. 2, pelo menos, né? Dizem, né? Eu queria saber de você, vale a pena ser advogado público? Nossa, é a paixão da minha vida. É onde eu consegui me realizar como profissional e conseguir realizar alguma coisa. Você recomenda, então? Nossa, de olho fechado. Vai ter que trabalhar. Às vezes não ganhando aquilo que a gente almeja ou acha que é necessário, mas vale muito a pena. Eu sou um apaixonado. Obrigada, Luiz. Obrigada mesmo. Foi um grande prazer. Eu que agradeço a oportunidade. Agradecemos a todos que nos assistiram. Nos sigam no Facebook e no Twitter e assinem o nosso canal no Justificando.